Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. O Salmo 39 é um poema repleto de emoção e reflexão, onde o salmista, Davi, expressa um coração inquieto diante da brevidade da vida e da necessidade de confiar em Deus em meio às provações. Ele parece estar em um estado de grande introspecção, tentando equilibrar suas palavras e pensamentos enquanto encara a realidade de sua mortalidade e a transitoriedade da existência humana. Logo no primeiro verso, Davi demonstra sua determinação de controlar a língua, para não pecar com palavras diante dos ímpios. Ele decide guardar um silêncio prudente, mesmo quando enfrenta sofrimento. Essa atitude reflete o desejo de não escandalizar os incrédulos ou dar motivo para que zombem de sua fé. É um lembrete poderoso de que nossas palavras têm peso e podem edificar ou destruir. Quem nunca passou por um momento em que sabia que qualquer palavra dita poderia piorar uma situação? No segundo verso, Davi intensifica sua descrição, falando do silêncio que ele manteve, mas que acabou sendo sufocante. Ele tenta segurar suas emoções e pensamentos, mas ao fazer isso, parece que um fogo começou a queimar dentro dele. Esse fogo não era apenas emocional, era espiritual, a inquietação do coração que precisa se expressar diante de Deus. Quantas vezes não nos calamos para não causar mais danos e, no entanto, sentimos uma urgência de clamar ao Senhor? Quando chegamos ao terceiro verso, o salmista não consegue mais conter esse fogo e derrama sua alma diante de Deus. Aqui vemos uma mudança crucial. Davi não fala mais de contenção diante dos homens, mas de abrir seu coração ao Criador. Ele reconhece que Deus é o único capaz de ouvir e compreender plenamente o que o aflige. No quarto verso, Davi faz um pedido profundo e ousado. Ele quer que Deus o ajude a compreender a sua própria fragilidade. Ele pede ao Senhor que lhe mostre a extensão de seus dias, ou seja, que ele tenha uma visão clara de como sua vida é breve. Este é um dos versos mais tocantes, porque mostra a humildade de um homem que reconhece sua limitação e deseja viver com sabedoria. No mundo moderno, onde tantas vezes nos distraímos com a correria e esquecemos de refletir sobre o propósito da vida, esse clamor continua extremamente atual. O quinto verso segue essa linha de raciocínio. Davi declara que Deus tornou seus dias como um palmo, uma medida curta, e que sua vida inteira é como nada diante do Senhor. Essa comparação é poderosa, porque nos lembra que, mesmo que vivamos por muitos anos, diante da eternidade, nossa existência é breve. Ele diz ainda que o homem, mesmo em sua melhor fase, é apenas um sopro. Aqui, a imagem de um sopro traz à mente algo efêmero, passageiro, que desaparece rapidamente. Essa é uma verdade que nos faz parar para pensar sobre o que realmente importa na vida. No sexto verso, o salmista fala sobre a vaidade da existência humana. Ele descreve o homem como alguém que se agita inutilmente, acumulando riquezas sem saber quem as desfrutará. Essa reflexão é muito pertinente, especialmente em um mundo tão consumista, onde muitas vezes somos tentados a colocar nosso valor no que possuímos, e não em quem somos diante de Deus. Davi nos lembra de que tudo o que acumulamos neste mundo é temporário. No sétimo verso, Davi faz uma pergunta que serve como um ponto de virada no Salmo. Agora, Senhor, o que eu espero? Ele mesmo responde, minha esperança está em ti. Esse é o clímax da oração. Depois de refletir sobre a fragilidade e a transitoriedade da vida, ele conclui que a única âncora segura é o Senhor. Essa declaração de fé é um chamado para nós também. Onde está a nossa esperança? No que temos, ou em quem Deus é? Nos versos seguintes, Davi continua clamando por libertação. Ele pede que Deus o livre de todas as suas transgressões e não permita que ele seja objeto de zombaria dos ímpios. Aqui, vemos um homem que reconhece sua condição pecaminosa e se coloca totalmente dependente da misericórdia de Deus. Ele sabe que somente o Senhor pode restaurá-lo. No nono verso, ele afirma que permaneceu em silêncio, pois foi Deus quem fez isso acontecer. Essa declaração pode ser interpretada de várias maneiras, mas parece indicar que Davi reconhece a mão de Deus em seus sofrimentos e decide confiar na sabedoria divina,
mesmo quando não entende completamente o propósito. O 10º verso traz um pedido para que Deus cesse de discipliná-lo, porque a mão pesada do Senhor estava sobre ele. Ele descreve como as repreensões de Deus consomem como traça o que é precioso para o homem. Aqui, novamente, vemos a humildade de Davi. Ele entende que, embora o castigo divino seja doloroso, ele é justo e tem um propósito redentor. Os versos finais do Salmo, 11 a 13, são um clamor por misericórdia. Davi compara-se a um estrangeiro e peregrino diante de Deus, uma imagem que remete à condição temporária do ser humano na terra. Ele pede ao Senhor que ouça sua oração e que o alivie antes que ele se vá e não exista mais. Esse apelo final é tocante porque revela um coração completamente rendido, consciente de sua dependência de Deus. O Salmo 39 nos convida a refletir sobre nossa mortalidade e sobre como vivemos nossos dias. Ele nos lembra de que a vida é breve, mas que, mesmo em sua transitoriedade, ela tem propósito quando vivida na presença de Deus. Também nos desafia a colocar nossa esperança no Senhor, em vez de buscar segurança em coisas que perecem. É um chamado para vivermos com sabedoria, reconhecendo que somos apenas peregrinos nesta terra, a caminho de um lar eterno. Se você está enfrentando momentos de inquietação, incertezas ou se sente sobrecarregado pela brevidade da vida, este salmo é um lembrete de que Deus não apenas nos entende, mas nos convida a confiar nele, mesmo quando não conseguimos entender tudo. Ele é a nossa única esperança, e em sua presença encontramos o verdadeiro significado da vida. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Building Dreams. Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.